retomando o estudo no capítulo de número 2. Nós vamos meditar a partir do versículo número 18. A minha intenção é concluir o capítulo 2 com os irmãos hoje. Se assim o Senhor permitir, nós vamos até o final do capítulo. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram, porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Meus irmãos, nós vemos aqui, a partir do verso de número 18, o apóstolo João nos apresentando algumas advertências a respeito desse tempo que ele chama de tempo do fim. Para nós parece até interessante que nós vemos aqui ele escrevendo isso por volta do ano 95 depois de Cristo, que o fim estava próximo. Nós estamos já há quase 2000 anos de que essa carta foi escrita e o fim, esse fim não chegou ainda. Muitas vezes nós não entendemos o que de fato a Bíblia diz. Aqui o fim está perto não quer dizer estar perto no sentido cronológico, mas quer dizer que essa dispensação que nós estamos é a última dispensação que nós venceremos. É o tempo da graça, o tempo que Deus tem chamado os homens ao arrependimento pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando João fala que o fim está perto, é uma mensagem de urgência e de prontidão. Nenhum de nós pode ficar indiferente àquilo que o Senhor Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. A partir do momento que Deus envia o Senhor Jesus ao mundo, Ele revela claramente para a humanidade qual é o propósito dele para conosco. A partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, ficou claro para toda a humanidade que o pecado ele deve ser tratado com seriedade. Se o pecado não fosse algo sério, não seria necessário Jesus ir à cruz. Mas ele foi à cruz, ali ele sofreu a ira de Deus pelos nossos pecados, e com isso ele conquistou para nós uma eterna redenção, para que nós pudéssemos obter agora a vida eterna. Então, a intenção de João é nos mostrar que nós não podemos ficar indiferentes àquilo que Deus tem feito através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, meus irmãos, nesses últimos dias, uma frieza espiritual sem precedentes. E eu lanço para os irmãos essa palavra como desafio, para que nós possamos ser uma congregação que não vai esfriar, uma congregação que vai continuar valorizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, uma congregação que vai continuar orando a Deus e buscando o Senhor, não se vendendo no falso evangelho, mas guardando a simplicidade da fé do coração, sabendo que o Senhor está perto de nós, sabendo que o Senhor tem nos chamado para a sua obra, sabendo que o Senhor tem algo de extraordinário para fazer na vida de cada um de nós. Por isso nós precisamos estar com o nosso coração bem aberto, para entender a vontade do Senhor para a nossa vida e estarmos prontos para fazermos essa vontade. Nesse último tempo, uma coisa que vai acontecer é que, paralelo ao movimento cristão, uma força que ele chama aqui do anticristo e de muitos anticristos, ele fala aqui de duas pessoas, dois grupos. O primeiro anticristo no singular. Então os cristãos sabem que no tempo do fim o anticristo se manifestará ao mundo, realmente fazendo com que alguns acreditem que ele era o Messias prometido e vai enganar muita gente. Só que até que esse momento aconteça, ao longo de toda a história da igreja, muitos anticristos surgiram e continuarão surgindo. Eles vão continuar aparecendo. E nós precisamos ficar atentos a isso. É o que ele diz aqui. Pois agora, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. O que significa ser um anticristo? O que significa ser um inimigo de Cristo? Posicionar-se contrário à
fé que nos foi revelada. Irmãos, isso nasce no seio da igreja. João continua o versículo dizendo: de fato, essas pessoas nos deixaram, porque não eram do nosso grupo. Então esse inimigo de Cristo é aquele que, tendo conhecido a doutrina e a verdade do Evangelho, se afasta dele, seguindo outras verdades, seguindo outras revelações. Nesse texto aqui, João estava falando diretamente ao movimento gnóstico, para aqueles que estudam a história da igreja, que foi um câncer que realmente causou transtorno na igreja nos últimos 30 anos, a primeiro século cristão. Mas hoje em dia, também há inimigos da igreja. Por exemplo, vocês sabiam que já tem pastores ensinando que o inferno não existe? Recentemente foi pregado em uma determinada igreja a seguinte mensagem: e se Deus quiser salvar todo mundo, você ia ficar triste? Em outras palavras, gente, no final das contas vai tudo dar certo. Isso está sendo pregado. Isso está sendo pregado. Recentemente eu vi uma pessoa que eu conheci, que cresceu na fé, que foi instruída nas Escrituras, se unindo com um movimento aqui de Campinas que é unicista, que não crê na Trindade. Então abandonou a fé ortodoxa, abandonou a fé bíblica por uma fé diferente das Escrituras. Então veja como isso está acontecendo e em larga escala. E nós precisamos ficar atentos, porque muitos inimigos de Cristo estão surgindo. E será que nós estamos realmente prontos para estarmos realmente ali, não sujeitos a sermos levados por esse tipo de ensinamento? Será que nós estamos realmente prontos a dizer não para falsos ensinamentos, mantendo uma fé firmada na palavra de Deus? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, eu quero que vocês pensem aí, perguntas básicas da fé. Por exemplo, você consegue explicar o que é a justificação pela fé? Doutrina central das Escrituras. Consegue? Você consegue explicar a doutrina da imputação de pecados? Doutrina central das Escrituras. Pastor, nunca ouvi isso na minha vida. Então cuidado, você é uma presa fácil com o falso ensinador. Você pode ser atraído pelos meninos dele. Então nós precisamos, irmãos, valorizar todas as oportunidades que Deus tem dado para a gente de nos enraizarmos nas Sagradas Escrituras. Eu estive na congregação do Jardim Andorinhos no domingo e eu dei uma orientação lá que eu sempre dou para os irmãos. Desliga a TV um pouquinho. Até os programas evangélicos, viu? Porque infelizmente, irmãos, tem sido semeado muita heresia em programa evangélico. E começa a saborear a Escritura Sagrada. Leia a sua Bíblia. Conheça as doutrinas da sua fé. Procure se inteirar para que você não seja levado por falsos ensinamentos. Porque senão, meus irmãos, a gente pode pensar que está na graça, mas já está distante dela há muito tempo. Então, estejamos atentos a isso. Os anticristos deixam a igreja, saem dela, saem porque não eram nossos. Se tivessem vivenciado uma conversão genuína, não teriam saído. Porque a partir do momento que você vivencia uma conversão genuína, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de você. E Ele vai conduzir você à verdade. Muitos desses são aqueles que não se submeteram a uma liderança piedosa, não aceitaram a instrução. Vocês já perceberam, meus irmãos, que muitos desses que se nomeiam pregadores por aí não participam, meus irmãos, de nada da igreja local? Eles já nem sabem mais que congregação são. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois de amanhã está lá. E como eu estou dizendo, eu já nem sei. Irmãos, é o primeiro passo para entrar no caminho da heresia. Então estejamos atentos a isso, porque infelizmente, irmãos, o adversário, diferente da gente, ele não brinca de ser diabo. O crente até brinca de ser crente, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. Por isso nós precisamos estar atentos, sempre debaixo da proteção que há no nome e no sangue do Salvador Jesus Cristo. Para estarmos de pé na presença do Senhor, para estarmos realmente na presença de Deus inteiros, com o nosso coração cheio de alegria. Versículo de número 20 e 21. Porém, sobre vocês, a igreja, aqueles que não saem, aqueles que permanecem,
Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Irmãos, há um contraste muito grande entre aquele que já conheceu a Cristo e aquele que pensa que conheceu a Cristo. A pessoa que teve encontro pessoal com Jesus, de fato, a Bíblia diz que sobre ele é colocado o selo do Espírito Santo. É muito importante nós pentecostais diferenciarmos o selo do Espírito do batismo no Espírito. Não é a mesma coisa. Todos aqueles que foram regenerados. O que significa ser regenerado, pastor Sérgio? Aqueles que nasceram de novo, tiveram um encontro com Cristo para a salvação, e a sua vida espiritual foi restaurada, porque o poder da ressurreição de Cristo vence a nossa morte, e nós passamos da morte para a vida. Aleluia! Esses que nasceram de novo são selados pelo Espírito Santo, marcados como propriedade de Deus. É mais ou menos aquilo que o rei do gado faz. Ele pega ali aquela ferramenta, coloca ela na brasa, e quando ela está incandescente, ele fere o corpo do animal. Aquela marca pode cair todo o pelo do animal, aquela marca continua. Da mesma forma, a igreja, eu e você fomos selados pelo Espírito Santo. Aconteçam lutas, reveses, até tropeços, a marca do Senhor está sobre nós. Essa marca diz: eu sou propriedade de Deus, fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, não pertenço mais a mim mesmo, papai é meu dono, e eu vou viver para a glória dele. Aleluia! Esse é o selo do Espírito. Todos vocês foram selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é que nem o Espírito lá do quintal, do terreiro, que vem e vai, vem e vai, vem e vai. Tem crente que pensa que o Espírito Santo sai dele. Irmãos, ele veio fazer morada. Se ele entrou, ele não sai mais. Ele não é visita, ele é o dono do templo, é o dono da casa, ele é o teu dono. Aleluia! Desde que ele entrou, não sai mais. Mas esse é o pecado. Não sei. Quem não sabe? Mas eu cometi um pecado muito grave. O preço que foi pago por você na cruz é maior que qualquer pecado que você cometa. Você pode esfriá-lo pela sua obstinação e ficar menos sensível à voz dele, mas se de fato você se converteu e foi salvo, ele vai com você até o final da sua jornada. Você pode glorificar o Senhor por esse presente tão glorioso, por essa graça tão maravilhosa que Ele tem dado a nós, o seu Espírito Santo. E sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. Vocês já foram selados com Ele. E o que é o batismo do Espírito Santo? É uma experiência pós-conversão. Todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo podem agora ser batizados pelo Espírito Santo. E o que significa isso? É um enchimento de poder. Você já tem a presença do Senhor na sua vida, mas essa experiência pode ser intensificada quando você acredita na promessa da palavra de Deus, que diz que João ele veio para batizar com água, mas aquele que viria após ele era maior do que ele, e esse nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O batismo no Espírito Santo, segundo Atos 1:8, é um revestimento de poder para que sejamos testemunhas de Cristo. Eu não sou batizado no Espírito Santo para ficar pulando na igreja, embora possa acontecer que eu pule. Eu não sou batizado no Espírito Santo para ficar fazendo reteté de Jeová, embora possa acontecer. Possa acontecer. Mas eu sou batizado no Espírito Santo para testemunhar eficazmente na salvação. Quem de fato foi batizado no Espírito Santo, ele pensa o tempo todo: o que eu posso fazer para alcançar alguém para Jesus? Eu tenho que ganhar uma alma, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar do amor de Deus. Ele fica inquieto quando ele não vê a igreja avançando no que diz respeito à salvação. Hoje, nas igrejinhas, nas portinhas, batismo no Espírito
Espírito Santo é para boa, é para sapatear, para rodar, para entregar profetada, revelamento, mas você vê que a igreja não cresce. É aquele grupinho de profetinha de Araque que vive de profecia. Se o pastor falar um não para ele, você está se levantando contra o meu ministério e vai para outra igreja. É um bando de gente insubmissa que não teme a Deus e não honra a palavra. Essa é a grande verdade. Não é esse o batismo do Espírito Santo que a Assembleia de Deus pregou nesses 100 anos. A gente prega que os crentes cheios do Espírito Santo vão ser cheios do poder de Deus e vão levar a mensagem do Evangelho com poder para aquele que necessita, falando com ousadia: Jesus é o Salvador, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Ele voltará para buscar a igreja. Aleluia! Foi esse o movimento espiritual que levou o Evangelho aos 4 cantos do nosso Brasil. Esse é o pentecostalismo verdadeiro que tem sido abandonado por muitos. Infelizmente, essa é a verdade. Tem sido abandonado igual a evidência inicial de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo. Fazendo uma leitura cuidadosa de Atos, nós veremos que praticamente em todas as citações que dizem que o Espírito Santo foi derramado sobre crentes, eles falaram em línguas estranhas. Essa é a evidência inicial. Mas o batismo no Espírito Santo não é falar em línguas, é evidência. Se eu pisar no seu pé bem forte, o que você vai fazer? Deixa eu fazer uma experiência com o Afonso. Melhor não. Se eu dar uma pisada no pé dele, ai! Por que ele falou ai? Porque eu pisei. E por que o crente fala em línguas quando é batizado no Espírito Santo? Porque alguma coisa aconteceu dentro dele. Ele foi cheio, ele foi tocado, ele transbordou. E isso se manifesta, se evidencia por falar em línguas desconhecidas, que não foram anteriormente aprendidas. É por isso, meus irmãos, que em momentos de visitação do céu, os crentes falam línguas estranhas. Isso evidencia que algo de espiritual está acontecendo na comunidade. Quando o ímpio vê um cristão falando em línguas, ele tem 2 reações. Primeira, que loucura é essa? E depois, eu nunca vi isso. O que está acontecendo? Aí ele escuta o Evangelho. Isso é o que Joel disse que aconteceria nos últimos dias. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Aleluia! Isso, meus irmãos, é o Evangelho pentecostal. Só que aqui, o que nosso apóstolo está falando é que sobre nós o Espírito foi derramado, nós somos selados. Tendo sido selados, nós conhecemos a verdade. Aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, eles se mantêm na verdade. Pode vir conto da carochinha, pode vir fábula, pode vir testemunho, pode vir modinha. Ele continua olhando para a cruz de Jesus Cristo. Ele não quer saber o que Deus vai fazer. Ele está satisfeito pelo que Deus fez enviando o seu Filho para nos salvar. O que vai acontecer com Deus? Mas a minha alegria, Ele me salvou. Ele morreu na cruz por mim, Ele me deu uma nova vida. Aleluia! E agora eu estou seguro nas suas mãos. Então, esses que receberam o Espírito Santo conheceram a verdade, conheceram o próprio Cristo, que é a personificação da verdade. E ele diz mais: portanto eu escrevo a vocês, mas não é porque não conheço a verdade, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. É papel do Espírito Santo, irmãos, conduzir-nos à verdade. Ele que nos leva a conhecermos a verdade. Quantos aqui já aceitaram Jesus aqui? Glorifique o nome do Senhor bem alto aí. Antes disso acontecer, e você não viu isso aconteceu no âmbito espiritual. O Espírito Santo revelou para você a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele fez com que você entendesse o amor que Cristo sente por você. E constrangido por esse amor, você foi habilitado pelo Espírito a acolher a fé no seu coração. Então nenhum de nós aqui se vangloria pensando que fizemos muito em aceitar Jesus. Não, foi Ele que nos escolheu, foi
Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos atraiu. O papel do Espírito Santo fazer isso. Ele nos tirou da mentira, aleluia, e nos colocou na verdade que é Cristo. Louvado seja Deus. Que obra maravilhosa que esse Espírito Santo tem feito por nós, nos levando à verdade, nos levando à revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Verso 22 e verso 23. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. A Bíblia nos ensina, irmãos, claramente que nós precisamos ter uma postura coerente com respeito ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, e nós precisamos crer nisso. Faz parte da nossa fé a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Se alguém perguntar para você quem é Jesus, você tem que responder: Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Aleluia! Ele é o Filho de Deus porque Ele é o Deus feito em carne que morreu na cruz do Calvário por mim. Mas Deus o ressuscitou, então agora Ele é o meu Senhor também, e porque Ele morreu e ressuscitou, Ele é o meu Salvador, e pode me libertar da condenação. Mas aquele que não tem a Cristo, nega que Ele é o Salvador, nega que Ele é o Messias. Quantos aqui já não ouviram essa declaração? Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Irmão, vamos na prática. Vamos na prática. Se você quiser fazer um destino turístico de carro, se você pegou a rodovia errada, você não chega. Não tem jeito, não tem como pegar uma rodovia errada e chegar. Se a cidade é no sul, você seguiu para o norte, você vai errar. Você vai chegar em algum lugar, mas não onde você planejou. Assim é a fé. O caminho para Deus é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Se você não acolheu, se você não recebeu, se você não crer nele, não há esperança de salvação. Não há. Eu comentei no Andorinhas Alto, que eu já ensinei para os irmãos, que lá eu ministrei a primeira mensagem da série Evangelho da Graça, que você já ouviu. A igreja está com um defeito muito grande, que é o erro doutrinário que a gente tem que corrigir. Em nome de Jesus. A gente escuta os irmãos falando assim: ai, fulano é tão legal, é tão bonzinho, olha, não mata, não bebe, não fuma, não tem vício, só falta ser crente. Está errado, irmão. Está errado isso. Se a pessoa não tem Cristo, falta tudo. Se não tem Cristo, pode ser pouco, pode ser até melhor que a gente. Mas o que vai colocar alguém no céu não é a obra que a pessoa pratica, mas é a fé pessoal do Senhor Jesus Cristo. Que fique claro, irmãos, quem tem esse pensamento, banaliza a lei de Deus, reduz os padrões da lei de Deus. Irmãos, Deus é santo. Deus não compara eu com você. Você já viu alguém falando assim: mas eu sou melhor que meu irmão? Você já evangelizou alguém que falou: ah, você é daquela igreja? Eu sou melhor que os crentes de lá. Quem já ouviu isso? Cansei de ouvir. Na sua igreja só tem hipócrita. Eu falo: tem espaço para mais um. Vem com a gente. A gente está tentando. Aqui é proibido a entrada de pessoa perfeita, porque a gente sabe que a lei é severa. Ninguém vai ser justificado pela lei, por aquilo que faz. Porque se você errar um pingo da lei, você tropeçou na lei toda. Então você quer comprar Deus pelas suas obras, pela sua caridade, você não pode errar nunca a vida toda. Quem já sentiu o ódio de alguém aqui? Quem já contou uma mentirinha branca? Ai, chefe, atrasei porque o ônibus não passou. Mentiroso, você não vai ter tarde. Tá tudo bem, irmão? Ai, tá tudo bem, você tá todo arrebentado. Mentira. Um errinho desse desqualifica você de morar no céu. Você quer ser justificado pela lei? Vai em frente. A lei só vai evidenciar o seu pecado e mostrar a sua condição.
condição de pecador e te condenar. Para isso veio a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso veio a graça do Senhor. A lei evidenciou o pior que há em nós. Mas a graça nos mostrou o amor de Deus e a sua misericórdia. E Cristo Jesus cumpriu a lei por nós. Ele viveu todos os preceitos da lei quando subiu a cruz. Ele cumpriu a lei por cada um daqueles que creriam em seu nome. Ele sobe a cruz, ele vai nos dar a sua justiça, a sua vida perfeita vai ser imputada em nós. E os nossos pecados, as nossas falhas vão ser punidas nele no madeiro. Por isso que aqueles que são de Cristo já cumpriram a lei. E é por isso que agora, pela graça, nós somos capacitados a andar em novidade de vida. Essa é a verdade do Evangelho. Não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus, porque Ele já pagou o preço total na cruz do Calvário. É por isso que o crente consegue obedecer a Deus. Não há condenação para ele. Ele ama a Deus e serve a Deus por amor, não por medo do inferno, não por medo da condenação. Mas ele ama tanto a Deus, está tão apaixonado por Jesus, que ele não é capaz de admitir viver uma vida sem preceitos, viver uma vida imunda. Se você, meu querido, não pega por medo do inferno, você não entendeu o Evangelho ainda. A gente deve vencer o pecado, porque o que Ele fez por nós na cruz ninguém faria, e seria sujo da nossa parte não reconhecer o amor de Deus revelado na pessoa bendita de Jesus. Por isso eu não temo a Deus no sentido de medo, eu temo a Deus no sentido de respeito. Eu amo esse Deus, eu amo estar na presença dEle, eu amo investir tempo estudando, lendo, orando. Por quê? O que Ele fez por mim faz com que eu me sinta constrangido a fazer algo por Ele, pelo seu reino. Aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem medo de Deus ou você ama Deus? Se ele falar as duas coisas, então você fala para ele: vem para o Evangelho, porque o perfeito amor lança fora o medo. Eu não tenho medo de Deus, eu amo. Deus é meu Pai. Deus não é tirano, Deus não é esquizofrênico, Ele é Pai. E sendo Pai Ele ama, sendo Pai Ele ensina, sendo Pai Ele corrige, aleluia. Sendo Pai Ele não sente ódio de mim, Ele pode me corrigir até com dureza, mas Ele faz isso com amor, aleluia, porque Ele ama. E só aqueles que realmente foram esclarecidos pelo Espírito Santo a verdade do Evangelho compreendem isso. Então todo aquele que nega a verdade do Evangelho, nega que Cristo é o Salvador, ele é na mentira, ele é mentiroso, ele é um tipo de anticristo. Nós veremos muitos nesses últimos dias, porque, irmão, se você rejeitar Jesus, você rejeita o Pai também. Não dá para você escolher: eu gosto de Deus e gosto do Espírito Santo, mas de Jesus eu não gosto muito. Não existe isso. É que nem em casamento. Quando eu casei com a Hélida, eu casei com ela, com a mãe dela, com o pai dela e com a parentalhada toda. Então, você aceitou Jesus como Salvador? Então veio junto o Pai, veio o Filho, veio o Espírito Santo, veio as promessas, veio as Escrituras, veio tudo para você. Aleluia. É por isso que você agora é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. 24 e 25. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso: a vida eterna. Irmãos, aqui há duas advertências para nós importantes. Preste atenção no que está escrito: guarde no coração a mensagem que ouviram desde o começo. A igreja deve guardar a mensagem que está registrada na Bíblia Sagrada. Você só é igreja de Jesus se você guarda a palavra de Deus conforme ele está ensinada na Bíblia. E hoje os irmãos acham que há tentativas de mudar o Evangelho? Quem acha que há? Deixa eu fazer uma pergunta para os mais antigos aqui. É a mesma
30 anos atrás? Mudou. Muito. Vocês não acham que hoje as mensagens mais massageiam o ego do que convidam você para uma nova vida? Levanta, você nasceu para vencer. Deus prometeu. Descansa, você vai ter vitória. Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na vida, você vai se arrepender. Ouvi recente no Zuma, meu Deus do céu, eu quase chorei porque eu estava num lugar que não era para ser pregado esse tipo de mensagem. A minha esposa sabe disso, a minha esposa quase chorou de tristeza ouvindo. Num culto de ensino, a camarada fala: olha, a mesma mão que te apedrejou, irmão, vai aplaudir a tua vitória. Eu falei: meu Deus, eu pensei que eu estava na igreja cristã. É a mesma mensagem? A partir do momento que você se distancia da mensagem da Escritura, você deixa de ser igreja. A igreja de Jesus guarda o mandamento de Jesus. Então é sério. Quanto tempo faz que você não lê a sua Bíblia? Ai, pastor, estou melhorando, pastor. A última vez que eu li foi semana passada. Então fica atento. Foram 1.500 anos de muito sofrimento para que a Bíblia fosse toda escrita e chegasse a nós. Não podemos ignorar isso. Deus quis deixar para a gente uma bússola, que é essa palavra que Ele revelou para a gente. Então você tem que guardar a mensagem que foi ouvida lá no começo, o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Mas uma coisa interessantíssima aqui, meus irmãos, é o risco de ouvirmos um outro Evangelho e recebermos. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Qualquer tentativa de alterar o Evangelho sempre resultará em maldição. A mensagem que ouvimos desde o princípio deve ser a mensagem vivida por cada cristão. No Evangelho é proibido adicionar e é proibido subtrair. Ou pregamos o Evangelho todo, ou no Evangelho que a gente está pregando. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Vamos observar o que acontece quando um outro Evangelho é pregado. Todos irmãos contrários? Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um Evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um Evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. É pesado, irmãos? Sair do Evangelho é se colocar debaixo de maldição. Mas graças a Deus, na vida daqueles que estão no Evangelho, toda a maldição já foi vencida na cruz do Calvário. Por isso que você não é amaldiçoado, você é abençoado. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Daqueles que estão na fé, estão na palavra, as bênçãos do Evangelho estão sobre a nossa vida. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Verso 26 e 27. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Irmãos, esse versículo aqui é um dos versículos bíblicos que são mais distorcidos. De todos, de Novo Testamento, esse aqui é um que é constantemente distorcido. Em algumas igrejas, parentes nossas,
é dito lá que não se pode estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo tem que revelar a palavra, e eles usam esse versículo aqui. Mas veja, o cenário aqui era caótico, falsos ensinadores estavam introduzindo falsas doutrinas na igreja. É por isso que João fala, olha como é que ele começa: eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Essa instrução é somente porque havia enganadores tentando perverter a fé. E o que João diz? Vocês não têm que ouvir quem está de fora, não ouçam quem está lá fora. Por quê? O Espírito Santo está na igreja, está escrito: mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Então, se o Espírito está na igreja, eu não ouço quem não é igreja. Esse é o assunto aqui. Então, eu posso ouvir ensinamento do meu pastor? Pode. Sobre o seu pastor, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E eu posso ensinar vocês e devo fazê-lo. O que eu não devo é ouvir aqueles que não são da fé, aqueles que não creem nos mesmos princípios e querem nos ensinar a fazer religião. Não. De forma alguma, nós temos as Escrituras Sagradas e elas são bem ensinadas na igreja a qual nós pertencemos. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então é isso aqui. Então nós não necessitamos que ninguém de fora nos ensine. Nós temos ensinamento na igreja. E o que nós devemos fazer? Obedecer esses ensinamentos, que são inspirados pelo Espírito Santo, porque se baseiam na palavra que Ele revelou, e continuar unidos com Cristo, continuar mantendo uma amizade linda com o Senhor Jesus. Isso é importante. Versículo 28 e 29. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Irmãos, uma das principais artimanhas daquele que não tem Cristo é lançar dúvida na sua fé. Provavelmente você já ouviu algo assim parecido. O camarada chega perto de você e descobre que você é de alguma igreja. Aí ele fala assim: você é crente? Aí você enche a boca para falar porque você ama Jesus. Graças a Deus eu sou. Mas de qual igreja que você é? Se a gente está ligado no sectário, a gente responde: eu sou da igreja de Jesus Cristo. Mas se a gente está meio assim desapercebido, eu sou da Assembleia de Deus do Ministério Belém, ele já faz assim. Aí ele fica rodeando. Mas lá é diferente, né? Você guarda o sábado? Se o pastor te ensina a guardar o sábado, você fala: não. Pronto, não está obedecendo a palavra. Você não está no caminho ainda. Você está quase no caminho. Outra, mas as irmãs oram de véu na sua igreja? Não, mas está escrito na Bíblia: a mulher que ora, que põe o véu. Então eles vão, irmãos, que nem aranha tecendo teia, eles vão tentando aprisionar vocês. Então a principal função dessas pessoas é tentar mostrar para vocês que a cruz não foi suficiente. Falta alguma coisa. Não, Jesus morreu na cruz. Mas guarda o sábado, camarada. Mas põe um pano na cabeça, irmão. Mas ó, para de usar essa coisa aí, pelo amor de Deus. Eles sempre querem fazer você acreditar que está faltando alguma coisa. E daí ele vai te mostrar a igreja dele que faz isso. Aí você, às vezes, por não estar firmado na doutrina, você vai. Aí você fala: aí deixa a boca, agora eu achei a verdade. E para mim a verdade sempre foi Jesus Cristo, nunca vai ser uma igreja. Igreja é lugar de gente imperfeita, e eu sou o pior daqui. Mas uma coisa eu garanto para você: aqui tem Jesus Cristo. Aqui o meu Cristo é um vencedor triunfante. A cruz dele resolveu tudo. E se eu entrar no céu um dia, é unicamente pela graça dele. E esse texto trata disso. O inimigo de Cristo, os anticristos, sempre vão querer lançar dúvida na sua fé. Por isso que nós precisamos continuar unidos com Cristo, para estarmos cheios de coragem no dia que Ele
Eu estou cheio de coragem, porque o que Ele fez na cruz foi suficiente para me salvar. E eu descanso naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Se eu tivesse que fazer alguma coisa ainda para me salvar, Ele não teria bradado na cruz: está consumado. O que significa estar consumado? Terminei, acabou, conquistei a salvação. O povo vai ser salvo pela fé em mim. Louvado seja Deus. Por isso, quando Ele vier, eu tenho coragem, porque eu creio que o meu pecado foi perdoado. Eu creio que eu tenho vida eterna. Eu creio que a graça dele vai me sustentar até o fim. Eu creio que Ele prometeu não me abandonar. Eu creio que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu creio que nada me separará do amor de Deus. Aleluia. Então eu tenho coragem. Eu estou firmado na palavra de Deus. Não, qualquer papinho. Vai lá na sua igreja, é assim? Eu já falo: meu amigo, se você for olhar para a minha igreja, você vai ver tudo errado. Vamos olhar junto para Jesus Cristo. Ele consumou, Ele terminou, e o povo que está lá, apesar de imperfeito, confia no que Ele fez na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dentro daquele dia. Só se envergonha quem tem culpa. Se você tem culpa na sua vida, você tem vergonha. Mas se você sabe que Jesus Cristo venceu o pecado da cruz, você sabe que a sua culpa já foi removida. Mas pastor, então eu vou pecar à vontade. Se você pecar à vontade, você nunca conheceu Jesus. Agora, você pode conhecer Jesus e eventualmente falhar. Pode acontecer. Alguém aqui já falhou na fé já? Eu já falhei. Eu falhei tantas vezes. Mas por que eu estou aqui ainda? Porque a graça dele tem me sustentado. Somente a graça dele. Então a gente sabe que Cristo fez o que é correto. A gente sabe que Cristo é justo. E a justiça dele agora é imputada sobre a nossa vida. E porque Ele nos declara justos, nós podemos agora viver a justiça do Evangelho. É por isso que 2 Coríntios capítulo 5, o último versículo, abra aí na sua Bíblia, por favor, nós vamos terminar com essa leitura. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de errarmos, apesar de eventualmente pecarmos, pecamos porque vivemos, mas não vivemos mais pecando. Mudou algo na nossa vida. O último versículo de 2 Coríntios capítulo 5 mostra exatamente o que aconteceu conosco por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Todos irmãos contrários? A palavra diz assim: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. O que significa isso? O meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos nós foi colocado sobre Ele. Todos os que você cometeu até hoje e os que você ainda vai cometer, todos esses estão em Jesus. E o que aconteceu? Já que o pecado já foi punido na cruz, na carne de Jesus Cristo, agora a justiça de Cristo foi dada a nós. Então você imperfeito, errando de vez em quando, brigando com o marido de vez em quando, rabugento como você é, enjoada como você é, você foi feito justiça de Deus pelo Evangelho de Cristo. Deus olha para você e vê justiça. Deus olha para você e vê alguém justo. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê o Filho amado dele, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Já que Deus me declarou justo, eu posso, na liberdade do Evangelho, viver uma vida de justiça, vivendo para glorificar o nome dele. E se eu errar, aprendo com o meu erro, me arrependo e continuo tentando até o dia que o Salvador voltar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.